Carta de 1 Pedro, nós vamos ler do versículo 13 em diante. Nós estamos continuando a nossa série de pregações a respeito aí dessa temática, custe o que custar. Nós começamos essa série de pregações no último domingo. 1 Pedro, capítulo 1, do verso 13 em diante, diz assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Feche os seus olhos mais uma vez. Pede para o Senhor falar com você. Pede para Ele trazer algo para o teu coração nessa noite, para você não ir embora daqui do mesmo jeito que você entrou, para que Ele venha falar no seu coração, no nome de Jesus. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Deus. Ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e nós clamamos ao Senhor que essa palavra venha penetrar o nosso coração nessa noite, que o Senhor possa ministrar a Tua graça e da Tua bondade sobre nós, no nome de Jesus. Amém? Amém? Você não dormiu ainda não, né? O texto é longo, né, gente? Então, vamos lá. Pedro escreveu essa carta e para mim essa é uma das cartas mais fenomenais que a gente pode encontrar na Bíblia, e ela é uma carta pequena, mas muito densa, e tem muita coisa aqui dentro desse texto que Pedro escreveu para a igreja. E Pedro está aqui fazendo uma convocação, e ele começa aqui já nesse verso 13 falando assim: olha, te prepara aí, fica preparado, pronto para você agir, né? Foca aí na esperança, nessa graça que é Jesus. E Pedro começa a falar também de uma jornada, essa jornada que a gente tem aqui na terra durante a nossa vida, e a gente precisa se portar assim com muito temor durante essa jornada, durante a nossa vida. É esse o chamado que Pedro está fazendo aqui, nessa carta, e talvez nesse texto aqui em particular que nós lemos. Não sei se você já experimentou ou teve uma experiência de uma viagem assim, talvez uma viagem extremamente desconfortável, que era uma viagem cansativa, uma viagem longa, mas você assim se dispôs a ir nessa viagem, a passar aquele tempo dentro daquele carro, daquele trem, daquele avião, não importa aí o meio que você fez para essa viagem, não importa talvez o tanto que a viagem fosse difícil, desconfortável, complicada,
mas você se dispôs a ir nessa viagem porque o lugar onde você ia chegar era um lugar assim maravilhoso, bacana, um lugar sensacional, ou talvez porque você ia encontrar lá uma pessoa que você não via há muito tempo, e é uma pessoa assim que você gosta muito, que você tem muito apreço. Então, custe o que custar, você faria essa viagem de qualquer jeito para poder encontrar aquela pessoa, não importasse assim o sofrimento, as dificuldades, e você assim embarcava de forma feliz, empolgado, porque algo no destino que te esperava te fazia ter essa esperança assim no longo dessa viagem. Eu me lembro muito bem de algumas viagens que eu fiz na minha infância, e a nossa família, a gente tinha todas as férias de janeiro, a gente dava um jeitinho da gente poder ir para a praia, tinha que dar uma passada em Resplendor, depois caía lá em Guarapari, né? E era uma viagem um pouco longa, assim, de vez em quando tinha que ir de trem mesmo, né? E o trem não era esse trem que a gente tem hoje, tá, gente? Com ar-condicionado, aquele negócio bacana, não. Você chegava lá igual árvore de Natal, todo brilhoso assim, de minério de ferro, um calor assim, né? Porque chegar em Resplendor, gente, se aqui está quente, lá então, vocês nem imaginam, né? O que é quente, né? Aquela terra lá é quente, né? Bastante assim. E se fosse para ir direto até Vitória, eram 12 horas de trem. Mas a gente levantava cedinho, assim, empolgado, animado, e pegava aquela farofa, aquele frango frito, não tinha nada de, né, McDonald's, esses lanches assim, não, era farofa mesmo. E o pessoal animado, assim, disposto, porque tinha um destino, a gente ia chegar num lugar que a gente falava, nossa, aquele lugar é bom demais, esse lugar. Então, a gente ia animado, assim, para essa viagem. Também tinha um outro jeito de fazer essa viagem. Meu pai tinha uma Brasília, e ela não era amarela, mas a gente, né, entrava todo mundo naquela Brasília, e eu não sei se você conhece Brasília, né, gente? Se você já andou de Brasília. O motor da Brasília é dentro do carro, né? Praticamente ali no seu ouvido, assim. Você ouve aquele barulho e aquele negócio esquenta, assim, que esquenta o carro inteiro. E Brasília não tem porta-malas. Eu não sei se você sabia disso, né? Então, quando a gente juntava aquela mala toda, assim, aquele monte de coisa, tinha umas pranchas de isopor, minha mãe botava umas capas de pano, assim, na prancha para ela durar mais tempo, e a gente usar ela bastante, né, para não estragar rápido, e a gente entrava naquela Brasília com aquele monte de mala, e às vezes eu ia deitado em cima do motor, porque tinha um espaço, assim, em cima do motor, assim, para você deitar, né, só cabia eu lá, e ia mãe, pai, aquele monte de menino, aquele monte de mala, e a gente ia rindo e feliz daqui até lá. E não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, a gente não parava no graal para poder almoçar, e a gente ia feliz da vida, porque a gente ia chegar num lugar maravilhoso, aquele tal de Guarapari, gente, aquele lugar é lindo, né? Uma maravilha aquele lugar, porque eu não conhecia outros lugares ainda, gente, eu era criança, né? Então, era o máximo que eu já tinha experimentado na minha vida. Mas a gente topa algumas viagens na vida, e a gente topa fazer alguns trajetos, às vezes difíceis, complicados, e que eles nos apertam de alguma forma, mas porque a gente tem uma perspectiva de que nós vamos chegar num lugar, e nós vamos experimentar um momento, e nós vamos encontrar alguém, e nós vamos passar um tempo ali, que é valioso demais para a gente. E por isso a gente decide ir nessa viagem, custe o que custar, não importa o calor, a poeira, o minério, a farofa, o frango frito, e a gente vai assim mesmo, e a gente topa a parada. Uma viagem desconfortável, às vezes terrível. Pedro, nesse trecho que a gente acabou de ler, ele nos convoca a ter uma expectativa, a gente estar prontos, dispostos a seguir a nossa jornada, que é essa viagem que a gente faz na vida da gente. E muitas vezes essa viagem não vai ser uma viagem muito fácil, talvez você está andando de Brasília até hoje, e Deus te abençoe, meu irmão, vai na fé, que você vai chegar lá, não preocupa não.
Mas Pedro convoca a gente para cumprir essa jornada da vida com uma expectativa naquele destino que a gente tem, ou com uma expectativa de uma pessoa que nós vamos encontrar, e a gente tem que ir nessa viagem com essa expectativa. A questão é que muitas vezes a gente perde de vista essa linha de chegada. A gente perde de vista aonde que a gente está indo, para onde que a gente vai, quem nós vamos encontrar. E aí a gente começa a procurar e olhar para as coisas, e é poeira demais, e é muito calor, e a coisa está muito difícil, e eu não gosto desse carro, tem muito barulho aqui dentro. E a gente começa a tentar procurar alguns meios, algumas formas dessa viagem ficar um pouco mais confortável, dela ficar um pouco melhor. A gente procura uma diversão, uma satisfação, e acontece que a gente inverte os valores, a gente perde a expectativa do lugar aonde a gente vai chegar, e a gente começa a colocar as expectativas na viagem que nós estamos fazendo, só no caminho. Não importa onde vai dar, o negócio é que o caminho, a viagem, a caminhada tem que ser legal, tem que ser bacana, a gente tem que estar feliz, satisfeitos. Aonde vai dar, qualquer caminho está valendo, não tem problema. E a gente começa a perder essa expectativa de onde a gente vai, e a gente perde a linha. E mesmo que talvez você tenha a palavra de Deus nas suas mãos, você tem o Espírito Santo vivendo dentro de você, a viagem fica difícil porque fica difícil manter os valores, fica difícil manter os princípios, porque a gente está à procura de ter um pouco mais de conforto, um pouco mais de satisfação, um pouco mais de alegria aqui nessa jornada que a gente está vivendo aqui, porque aquilo que nós vamos chegar lá ficou longe demais, então vamos aproveitar a viagem. O destino está muito longe. Vamos ser felizes aqui agora, vamos aproveitar a vida aqui agora, vamos ter satisfação aqui agora. E é por isso que a gente olha para essa passagem que nós lemos, e tudo que Pedro está falando aqui é um esclarecimento de valores. Ele está incomodando a gente aqui com algumas palavras, ele está falando assim: presta atenção, presta atenção. Pedro está escrevendo aqui para uma igreja. Se você for olhar, e se você tiver aquela Bíblia que tem aquelas informações assim no começo, falando para quem Pedro está escrevendo para uma igreja extremamente sofredora, um povo que está sendo angustiado, um povo que está sendo oprimido, um povo que está sofrendo bastante, muito mais do que a gente. E olha que eles nem tinham Brasília, era de burrinho mesmo a viagem, tá? Era um pouco pior. E Pedro está escrevendo para esse povo. Embora Pedro tenha algumas palavras assim de conforto nessa palavra, nessas escrituras, nesse texto, existe também algumas ordens diretas assim de Pedro. E é um apelo à ação, um chamado para a gente entender o que realmente importa na vida, para a gente entender o que realmente é valioso, para a gente entender o que realmente é significativo nessa jornada que a gente está vivendo. E eu gostaria de caminhar com você por 3 valores muito significativos que moldam a nossa vida e são apontados aqui por Pedro nesse texto que nós lemos. Eu queria que você guardasse esses 3 valores. E o primeiro deles está aí no verso 13 ao verso 16. E Pedro fala assim: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. A primeira verdade nesse texto, que vale muito para a nossa jornada, é que
cada passo que a gente dá faz diferença. Cada passo que a gente dá tem muita importância. E a gente não pode abrir mão disso. E a gente fica às vezes falando, né? Andar em santidade, andar em pecado. O que é andar em santidade? O que é andar em pecado? E muitas vezes a gente ouve muita coisa a respeito de andar em santidade, que a gente tem que estar em santidade. Mas eu queria começar pelo pecado. Como é que o pecado entra na vida da gente? Como é que você vê assim que o pecado está chegando, que ele está perto, que ele está à porta batendo? Quando geralmente isso acontece na vida da gente? Eu tenho uma suspeita. O pecado de vez em quando ele fica assim, me espreita, me olhando assim na greta da porta, quando geralmente eu estou desanimado, quando geralmente eu estou cansado, quando aqueles momentos assim que a gente perde as expectativas, perde a expectativa do destino para onde a gente está indo, e a gente começa a olhar para o calor da viagem, a gente começa a olhar para a poeira da estrada, a gente começa a olhar para o desconforto do caminho, e a gente está cansado, a gente não aguenta mais, a coisa está ruim, está chata, e a gente está olhando aí para essas coisas, e geralmente aí o pecado vem. Vem uma oferta, vem uma proposta, vem um negócio assim que te chama a atenção, e aí ele vai entrando devagarzinho, e muitas vezes são coisas bem pequenas, talvez algo parecido assim com, você foi lá no banheiro da sua casa, foi tomar seu banho, chegou ao trabalho cansado, e aí você abre a porta, aquele banheiro todo molhado, e toalha no chão, e aí você imediatamente se enche assim de raiva, né? Você quer achar aquele cara que fez esse crime de deixar esse banheiro molhado, e essa toalha aqui nesse chão. Ele vem devagarzinho assim, né? E talvez seja quando você vislumbra assim, aos seus olhos assim, e você está andando no shopping, você olha aquela vitrine, aí você vê aquele relógio, aquele sapato, aquela roupa bacana, e por alguma razão aquilo captura o seu coração, né? E você sabe que primeiramente você não tem dinheiro para aquele negócio, e em segundo lugar você não precisa daquele negócio, mas parece que aquele negócio toma conta assim do seu coração, e você parece que começa a precisar daquilo para satisfazer alguma coisa, e você começa a maquinar na sua cabeça, que desculpa que eu vou dar para comprar isso, como que eu vou parcelar para comprar isso, o cartão de crédito de quem que eu vou usar para comprar isso, e né, aí a coisa complica. Ou talvez seja assim, na afeição que você tem por uma pessoa que você não deveria se afeiçoar, e aí você, né, se encontra capturado por essa afeição, e você começa a andar na montanha russa que essa pessoa te oferece, chamada relacionamento, e aquilo vira a coisa mais importante da sua vida. Ou talvez seja a vontade de você aí, que está lá na faculdade, que está lá no seu trabalho, a vontade que você tem assim de baixar a guarda e de começar a fazer todas as coisas que você sabe que você pode fazer para você ser aceito, para você ser recebido, para você estar no meio da galera, para todo mundo contar você como um deles. E aí você começa a passar por cima das fronteiras que Deus colocou para nós, e você sabe que você está prestes a passar de um lugar que você não deveria passar. Talvez seja um momento de luxúria, onde um desejo captura o seu coração, e você parece que não consegue fugir desse desejo por nada. E você olha para essas coisas e a gente começa às vezes a dar uma desculpa, e a gente começa a tentar convencer a gente mesmo que aquelas coisas ali que Deus sabe e a gente sabe que não está certo, mas a gente se convence que nós temos o direito de fazer aquelas coisas. Talvez seja só o desejo de você estar certo. Eu quero estar certo.
E aí você está numa conversa, num relacionamento, batendo um papo, e em vez de você estar motivado por uma unidade, compreensão, de amor, a única coisa que você quer naquela conversa é ganhar a conversa, é ganhar a discussão, é ganhar o argumento. E aí não importa o que você tem que fazer para ganhar o seu argumento, e ganhar se torna muito mais importante do que deveria. E você está disposto a danificar o seu relacionamento, a humilhar a pessoa, apenas para você dizer que você estava certo. Eu poderia falar aqui inúmeros exemplos, várias coisas que nós fazemos em nossa jornada porque perdemos a perspectiva para onde nós estamos indo. E por isso que Pedro diz aqui que Deus nos chama à santidade. Como é que Deus mostra a sua santidade? Deus mostra a santidade dele em tudo que ele faz. Ele mostra a santidade nas coisas que ele está agindo. E assim é o nosso chamado, nós vamos ser santos, e Deus nos chama a ser santos, nos comprometendo com a ação do próprio Deus. Uma vida que se dedica, que se entrega a agir onde Deus já está agindo, a fazer aquilo que Deus está fazendo. É assim que a gente experimenta a santidade de Deus. E você está disposto, está pronto para isso? Pronto para viver essa santidade, agindo onde Deus está agindo, em qualquer local, em qualquer circunstância, custe o que custar, você vai encarar essa. Sabe qual é o maior dos problemas que a gente enfrenta sobre isso? É porque uma das mentiras mais desastrosas que a gente tem na vida da gente, é um dos delírios que a gente vive, é o próprio pecado. E o pecado é aquela coisa assim de que a gente pensa que não existe uma responsabilização a respeito do pecado. E a gente começa a olhar assim, não, eu posso passar desse limite aqui que não vai fazer diferença, está tranquilo, a galera da igreja não sabe, o meu pequeno grupo não faz nem ideia, e a gente passa um limite aqui, passa outro limite ali, e a gente está vivendo hoje, irmãos, esse problema todo, desse calor que está aí, essa chuva que não vem, por falta de gente que não teve responsabilidade, falta de responsabilização. Vamos cortar tudo que tiver que cortar de árvore aí, vamos arrebentar com esses rios aí, não tem problema não, vai nascer de novo, vai nascer de novo sim. Mas existe uma responsabilização em tudo que a gente faz. Em tudo que a gente faz, nós somos responsabilizados por aquilo que fazemos. Não tem problema gastar o dinheiro, não tem problema não economizar, torra tudo que você tem. Cuidado, você vai ser responsabilizado por isso, com certeza. Eu posso votar em qualquer um, vai dar a mesma coisa, tudo quanto é político, né? Cuidado, você vai ser responsabilizado pelo voto que você dá. Tudo que nós fazemos tem essa visão da responsabilidade. Eu posso ir lá no meu imposto de renda, pegar um recibozinho assim, só para dar um descontinho, né? E eu parar de gastar tanto. Eu posso comprar sem nota fiscal, eu posso pegar aquele CD pirata, eu posso fazer aquele download proibido. Falta de responsabilização. E a gente olha para os outros, a gente cobra isso dos outros, e a gente esquece de cobrar isso da gente. A gente olha para esse problema lá na barragem que estourou, desmoronou, e a gente pergunta assim, como é que esse negócio aconteceu? São pessoas que negam as consequências, e elas fazem por fazer, e não se importam com as consequências. E a gente encara o pecado da mesma forma. A gente não liga para as consequências, a gente não se responsabiliza. Essa é a maior mentira do pecado, a negação das consequências. Essa é a ilusão do pecado. Para que eu possa fazer essas coisas, eu posso ir nessa direção, eu posso fazer esse negócio,
eu posso pecar aqui, eu posso pecar ali, eu posso passar por esse limite, não vai fazer diferença. Vai sim, meu irmão. Eu te faço uma pergunta: o que Adão estava pensando quando ele comeu aquele fruto proibido? Imagina, o que estava na cabeça dele? O que passou na cabeça de Caim quando ele estava ali tirando a vida do próprio irmão dele? O que estava passando na cabeça de Davi quando ele viu lá Batseba e, opa, vou chamar essa moça aqui, né? O que estava passando na cabeça dele? O que passou na cabeça de Nabucodonosor quando ele falou assim, não, agora eu sou Deus? O que estava passando na cabeça de Pedro quando ele olhou para Jesus e eu não tenho nada com esse Jesus aí, não, eu não conheço, nunca vi. Faltou o senso de responsabilidade. Nos esquecemos das consequências. Aonde que esses passos estão nos levando? Por isso cada passo faz diferença. É chocante ver como a gente é capaz de olhar para o pecado e pensar que a gente pode passar por cima das fronteiras de Deus e está tudo certo, está tudo bacana, não tem problema nenhum, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Nós vivemos, irmãos, num universo moral, e esse universo moral, ele está marchando em direção a uma prestação de contas. Você também está. Por isso cada passo importa, por isso que cada passo faz diferença. Isso é um valor significativo que a gente tem que agarrar. Porque tem um inimigo que fica assim no seu ouvido, isso aí não vai ter problema, está tudo bem. Você pode ser mal lá com a sua esposa, não vai fazer diferença. Você pode ir lá naquele site pornográfico que está tudo certo, ninguém está vendo, e não vai fazer diferença. Você pode se apegar às coisas físicas e materiais, que não vai fazer diferença. Você pode fofocar sobre as pessoas, que não tem problema. Você pode murmurar das coisas da igreja, que não vai fazer diferença. Olha o que Pedro está falando no verso 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Olhar para o pecado desse jeito é ignorância, porque você já sabe onde isso vai dar. Onde está a sua responsabilidade, o senso de responsabilidade? Cada passo faz diferença sim, e por isso, irmãos, custe o que custar, a gente precisa viver uma vida em santidade, porque aquele que me chamou, aquele que chamou você, o nosso Deus, Ele é santo, e tudo que Ele faz, em tudo que Ele age, em tudo que acontece a partir dEle é santo, e Ele nos chama para agir com Ele em santidade. Por isso, irmãos, custe o que custar, nós precisamos viver uma vida de santidade, porque senão nós não vamos estar andando com Deus. Aonde Ele está, o que Ele faz é santo. Mas Pedro continua, e eu queria ler com você o verso 17 ao 21, que diz assim: uma vez que vocês chamam Pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram remidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos dias, nesses últimos tempos, em favor de você. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus.
A segunda verdade que a gente tem aí é que existe um valor na cruz. Existe um valor extremamente importante na cruz de Jesus. E eu queria falar uma coisa para você aqui. O valor da cruz de Jesus não é um valor abstrato. O valor presente na cruz de Jesus é um valor real. Não é um negócio assim da espiritualidade só. Porque na cruz do Senhor Jesus é que aconteceu o evento de maior importância da nossa história. E se você olhar para as narrativas da Bíblia, e se você olhar para as histórias antigas, tudo que aconteceu antes da cruz de Jesus estava marchando em direção à cruz de Jesus. E se você olhar para o texto bíblico depois da cruz de Jesus, tudo que acontece depois da cruz de Jesus precisa ser moldado pela cruz de Jesus. A cruz é o evento assim, epicentro da narrativa da humanidade. Olha aí o verso 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Não foi por coisas perecíveis. A cruz, ela esclarece o seguinte, guarda isso no seu coração. A coisa mais importante em toda a sua vida é o seu relacionamento com Deus. E mais nada. Mais nada. A cruz nos ensina isso. Não há nada na vida que sobe próximo ao nível da importância do relacionamento nosso com Deus. Porque a Escritura fala isso. Nós somos criados por Deus. Fomos criados por o seu prazer. Nós, na verdade, fomos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para amar a Deus, adorar a Deus. Isso não define só a nossa espiritualidade, mas isso define a nossa humanidade. Por quê? Sabe por quê? A gente olha para a cruz assim só como uma coisa espiritual, mas ela afeta a gente como um todo. Porque quando a gente está longe de Deus, quando o pecado está assim, enraizado em todo lugar na nossa vida, parece que a gente vai assim se bestializando ao ponto assim da gente ser capaz de fazer coisas terríveis que a gente não acredita que a gente pode fazer. E a gente vê isso na televisão, a gente vê isso no jornal, a gente vê isso em tudo quanto é lugar. O maior dilema em toda a vida é o nosso pecado, porque esse é o maior problema que a gente tem. Porque o maior problema que a gente tem não é a falta de dinheiro, não é a política do nosso país, não é o calor que a gente está passando. O maior problema que a gente tem é da gente ficar longe de Deus. Esse é o maior problema que você pode ter na sua vida. Só que para o maior problema que você tem, Deus realizou o maior milagre que você já poderia ter recebido na sua vida. Ele mandou o seu Filho. Esse é o maior presente que nós temos. É o dom da graça de Jesus. O que a graça realizou lá na cruz é o maior milagre que a gente tem na nossa vida. Ele veio para a cruz como o Cordeiro perfeito de Deus, o Cordeiro sem defeito. Ele veio pagar o meu pecado, o seu pecado. Não foi nada de dinheiro, de ouro, de prata, foi o sangue de Jesus. E o que tem sido mais importante no seu coração? A jornada que nós estamos caminhando, nós estamos indo encontrar esse aí, que derramou o sangue por mim e por você. Só que a gente perdeu essa perspectiva, a gente não pensa nisso mais. E a gente começa a procurar
satisfação na vida aqui. E a gente não acha. Porque a gente não foi criado para quê? Para viver do jeito que a gente está vivendo. Todas as riquezas que já existem no mundo, que já existiram no mundo, que vão existir no mundo, elas seriam incapazes de pagar o preço que Jesus pagou por você. O preço que foi pago com a coisa mais preciosa que existe nessa terra, o sangue de Jesus. Mas você acredita nisso? Você realmente acredita nisso? Isso realmente faz sentido para você? E eu não estou querendo dizer se você intelectualmente concorda com isso. Quando eu pergunto para você se você acredita nisso, eu estou perguntando assim, se você vai viver baseado nisso. Se você vive com um profundo sentimento de gratidão, de privilégio, de alegria, de celebração, de disciplina, que vem do reconhecimento que você foi coberto pelo sangue de Jesus. Irmãos, tem uma história na Bíblia que ela me choca, e eu fico assim. Uma mulher, uma certa vez, chegou perto de Jesus, e ela chorava, e ela enxugava os pés de Jesus com os próprios cabelos, e ela trouxe um perfume, assim, que era uma fortuna, que talvez era o dinheiro, assim, que ela ia ter para a vida dela toda, e ela derrama aquele negócio aos pés de Jesus, e ela se quebranta ali aos pés de Jesus, e eu fico me perguntando, o que essa mulher entendeu para ela fazer isso? O que está no coração dessa mulher, para ela se entregar desse jeito aos pés de Jesus? Eu falo para você, ela entendeu que ela foi coberta pelo sangue de Jesus. E a partir disso, o fato da gente dizer que nós acreditamos nisso, tem que fazer a gente viver por isso, meus irmãos, porque senão não faz sentido. É só mais uma história. Ah, pastor, mas nem tudo na vida é perfeito. Não é mesmo, não. Ah, pastor, mas eu não tenho as coisas que eu precisava para viver direito. Eu tenho um monte de problema, um monte de luta. É verdade. Ah, pastor, mas as minhas contas não estão todas pagas. Está difícil. É verdade. Ah, pastor, mas eu estou doente. É verdade. Mas você foi coberto pelo sangue de Jesus. Estes probleminhas periféricos durante a jornada não pode tirar o valor de onde estamos indo e com quem nós vamos nos encontrar. Olha o que ele fala no verso 20 e 21. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês, por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Onde você está procurando esperança? Da onde você espera esperança? O que você está agarrando assim como sua esperança? A sua esperança está decepcionando você? Então talvez você não está indo atrás da esperança verdadeira. Porque a esperança que a gente tem em Cristo, ela não vai decepcionar a gente. Você pode enfrentar o imprevisível, você pode enfrentar o desconfortável, você pode enfrentar o impensável, você pode enfrentar todas as lutas que você imaginar, mas o sangue de Jesus cobre você. Você foi coberto pelo sangue de Jesus. Sabe o que eu fico imaginando também? Jesus falando com Deus Pai, lá no céu, e falando assim: Pai, eu amo tanto esse povo, eu amo tanto essa criação que o Senhor fez, eu amo tanto esse povo, que custe o que custar, eu vou salvar esse povo, e se tiver que morrer numa cruz eu morro, e se tiver que derramar sangue eu derramo, custe o que custar.
Essa é a nossa esperança, irmãos. O que a palavra diz, Salmo 139, para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se eu subir lá aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama lá numa sepultura, lá o Senhor também está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar lá na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Porque nós estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Romanos 8, 35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Não quer dizer que nós não vamos ter nenhuma dessas coisas, quer dizer que nós vamos ter todas estas coisas, mas nada disso vai separar você do amor de Deus, porque o sangue de Jesus está sobre você. Talvez você está passando um tempo difícil, e está difícil ficar firme, está difícil encontrar esperança. Talvez você está lá na sua universidade, na sua escola, e está difícil encontrar aceitação, amor, as pessoas não te gostam. Mas eu falo para você de novo, você foi coberto pelo sangue de Jesus. Você não precisa da aceitação deles, você já foi aceito. Talvez você já perdeu o seu emprego. Você está passando por dificuldade financeira. É desconfortável, é difícil. Você não sabe o que o dia seguinte vai trazer para você. Mas você foi coberto pelo sangue de Jesus. Talvez você está numa luta no seu casamento. E aí você está assim, né? Não foi aquilo que você imaginava. E você está querendo é sair fora, pular assim, ó, fugir. Eu queria lembrar você foi coberto pelo sangue de Jesus. Talvez você está doente, ou tem alguém doente na sua casa. Você está de frente para coisas que são muito difíceis. Você não sabe o que você vai fazer. É tão importante encontrar esperança nessa hora. Meu irmão, você foi coberto pelo sangue de Jesus. Ele ama você. E Ele é a nossa esperança. Existe valor no sangue de Jesus. Então, custe o que custar. Eu posso passar o que for, mas a minha fé, a minha esperança, é o que Pedro está dizendo aqui. A minha fé e a minha esperança estão no Senhor. Mas Pedro continua, e ele termina essa passagem que nós estamos lendo, do verso 22 em diante, assim: agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros, e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. A última verdade que eu vejo nesse texto é que a obediência gera amor. Quando nós obedecemos, nós geramos amor. E eu vou falar de novo aqui. Eu sei que alguns de vocês
ou muitos de nós, estamos passando por tempos de luta, doença, perdas, problemas no trabalho, os financeiros, pais que choram pelos seus filhos, famílias novas que têm dificuldade aí para criar seus filhos, pessoas com problemas diversos. E a gente tem uma tentação da gente optar só pela sobrevivência. Presta atenção no que eu estou te falando. Às vezes isso é lógico. Você está passando por luta, você está passando por dificuldade, você está com um monte de problema, a coisa está difícil e eu tenho que cuidar aqui da minha sobrevivência. Não dá para olhar para o lado, não dá para perceber ninguém, não dá para ver nada que está acontecendo. O negócio é a minha sobrevivência aqui. Eu preciso sobreviver. E geralmente em tempos difíceis assim, a gente às vezes tem essa tentação da gente se contentar só em olhar para a nossa sobrevivência. Mas Pedro ele fala para a gente aqui olhar além da nossa sobrevivência. Vou falar de novo. Essa igreja aqui, irmãos, era uma igreja que sofria muito. Estava ali sofrendo perseguição, uma igreja pobre, uma igreja em dificuldade, uma igreja em luta. E aí às vezes a gente fica pensando assim, né? Não, aquele pessoal ali está passando por tanta dificuldade, não vamos exigir nada deles não, não vamos pedir nada para eles não vamos convocar eles para fazer nada não, eles estão ali lutando pela sobrevivência deles, né? Deixa eles então conseguir lá o que eles estão tentando conseguir. Mas não é isso que Pedro está falando. Pedro nos chama para além da sobrevivência. É uma chamada para a gente dar de nós mesmos, mesmo em tempo de falta, mesmo na fraqueza, mesmo na dificuldade. E eu creio que essa passagem aqui em particular, irmãos, ela é muito útil para nós nesse momento como igreja. E a gente precisa entender esse chamado que Pedro está fazendo aqui. O ponto central desses versos que nós acabamos de ler aqui é uma convocação para a gente poder amar as pessoas. É o único comando que tem aqui nesses versos. A primeira parte e a última parte dessa passagem, desse verso 22 até o 25, eles estão aqui para apoiar esse argumento de Pedro a respeito desse apelo ao amor. Mais uma vez, ele está aqui, chamando, convocando você para fazer parte de uma obra que transforma. Porque Deus, quando Deus age, Ele age em amor. E Pedro está chamando a gente para agir, ele está convocando a gente para a gente amar, ele está convocando para a gente encarnar esse amor de Jesus. E você viver esse amor, experimentar esse amor, fazer transbordar esse amor na sua realidade, independente de qual ela seja e aonde você está, independente aonde você estiver. Pedro faz essa santa convocação. E ele vai chamando a gente para fazer esse Cristo aqui, que ele já revelou antes, que pagou um preço, que nos comprou com esse sangue, que se fez a nossa esperança. Ele nos chama para a gente revelar esse Cristo, fazer esse Cristo invisível, que parece ser só uma coisa assim, né, espiritual, se tornar uma coisa visível, através da comunicação do amor. Uma boa razão para você levantar amanhã de manhã, segunda-feira, bem animado, disposto a proclamar esse amor, a amar as pessoas, a ser
a expressão de Jesus aonde você está. Eu lembro muito de uma música que eu aprendi lá nos Estados Unidos, e o cara falava assim: olha, nós somos os braços de Jesus. Só que ele perguntava: por que os braços de Jesus então não estão abraçando ninguém? Nós somos a boca de Deus, então por que a boca de Deus não está falando nada para ninguém? Nós somos os pés de Deus, então por que esses pés não estão indo aonde precisa de Deus? Nós somos Deus aqui, nesse bairro, nessa cidade, porque Ele age em nós, através de nós. Por isso Pedro, ele nos convoca a esse amor, e ele nos chama a refletir esse amor em aceitação, esse amor em aceitação mesmo quando as pessoas não merecem ser aceitas, a gente aceita em amor. Ele nos chama para a gente refletir perdão, mesmo quando as pessoas não merecem perdão, porque perdão ninguém merece. E a gente oferece perdão porque Ele nos chama para amar, e amar tem perdão. Deus está nos chamando para ser essa graça transformadora. Nós somos chamados para amar, irmãos. Não é apenas porque o amor é uma coisa assim bacana, o amor está no ar, mas o amor reflete a pessoa de Jesus. A gente só é capaz de amar alguém, a gente só é capaz de fazer alguma coisa boa por alguém, porque nós já fomos quebrantados por um amor maior. E é isso que nos move. Porque no nosso orgulho, no nosso pecado, na nossa mesquinhez, a gente não ama ninguém. E como é que tem sido essa sua missão, nessa sua jornada? Você já tomou o amor aí como seu chamado? Você é uma pessoa que está nessa missão de Cristo, de revelar o amor dele. E Pedro fala aqui do amor de algumas formas. Ele fala assim do amor, que o amor tem que ser fraternal. Ele começa com essa palavra. O que significa um amor fraternal? Um amor que não é assim de cima para baixo, que olha a pessoa assim: eu estou aqui em cima e você está aí embaixo, eu sou melhor que você e você não merece, mas eu vou te dar assim mesmo. Espera aí, não é esse amor, o amor fraternal. O amor fraternal é o amor assim de que nós somos iguais, eu estou aqui do teu lado, eu sou igual a você, eu tenho os mesmos problemas, os mesmos defeitos, e nós vamos andar juntos. A gente compartilha de uma identidade. Eu sou como você, eu também estou passando por esse processo da vida, eu também preciso de amor, eu preciso ser amado, eu preciso dar amor, e é isso, um amor fraternal. Mas ele continua: amor fraternal sincero, um amor assim que brota de dentro do coração. Porque o que é uma coisa sincera, irmãos? Criança é sincero, não é? Chega, vê, olha e fala. O amor também precisava ser sincero, algo que vem de dentro assim e simplesmente brota do nosso coração. É como eu disse, se nós já estamos constrangido pelo amor de Jesus por nós, e a gente está ali quebrantado, em adoração, em gratidão e louvor, a gente olha para as pessoas com esse senso do amor de Jesus, precisa brotar uma sinceridade de amor nisso, porque você não está amando o outro porque o outro merece, porque você também não merece.
mas porque Jesus amou você primeiro. E parece que algo flui assim de dentro da gente. Mas ele fala assim, um amor fraternal, sincero e de todo o coração. Parece que existe aí um esforço também. Nós somos chamados para um amor que deve ser sério, assim, que deve ter um esforço. Parece que existe um zelo, isso significa assim, que existe uma motivação, uma autopartida, assim, algo que você procura, que você vai atrás, que você corre, que você quer se envolver, que você tem os olhos abertos, os ouvidos abertos, você está prestando atenção no que está acontecendo, e você se interessa, e você está junto, e você vai atrás. Não é um negócio assim, vamos esperar o pastor falar o que a gente faz, aí a gente faz, vamos esperar a igreja definir assim, aí a gente faz uma coisa, vamos esperar uma oportunidade aparecer, e aí a gente, não, o amor assim de todo o coração, é aquele, aonde tem um negócio aí que está precisando de amor, eu quero esse negócio aí, vamos lá, tem gente precisando de amor ali, vamos lá, tem gente precisando de amor aqui, então vamos lá, um amor que vai atrás. O verso 22, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Irmãos, o que a gente está vendo aqui é que quando você começa a dar-se a algo maior que você mesmo, quando você começa a andar em obediência e experimentar esse plano, esse propósito de Deus para você, parece que Deus abre os convéis assim do seu coração e faz você capaz de amar as pessoas. Qual tem sido a sua motivação? A nossa motivação para amar as pessoas não é só as necessidades que elas têm, ou as lutas, as dificuldades. É que o Senhor Jesus, na magnitude do amor dele, ele sujeitou a coisas que nenhum de nós aqui gostaríamos de experimentar, para que através dessa morte e ressurreição dele, eu e você fossem resgatados pelo amor de Jesus e habilitados a viver amando uns aos outros. É esse o amor que Pedro diz aqui. Por isso, irmãos, custe o que custar, ame as pessoas. Custe o que custar. Se tem que engolir sapo, se tem que contar até 1000, se tem que... ame as pessoas. Porque Jesus amou você sem você merecer. E é isso que nós devemos fazer aos outros. Essa palavra diz que cada passo faz diferença. E é por isso que, custe o que custar, a gente deve andar em santidade. Esse texto diz que existe valor na cruz. Por isso, custe o que custar, a minha fé e a minha esperança, elas estão em Jesus. Mas Pedro também fala de que obediência gera amor. Então, irmãos, custe o que custar, constrangidos pelo amor de Jesus, eu vou amar com todo o meu coração. Esse é o chamado que Pedro nos faz aqui nessa noite. Eu queria orar por você